Google, por exemplo, a Google, não só a Google, né? A minha esposa trabalhava na NET, vamos continuar. Lá tem um momento lá que eles trabalham 3 horas por dia, mas telemarketing não é fácil não. Trabalhar para atender as pessoas é complicado, tá? E tinha um momento lá que a pessoa ficava completamente tensa, e eles têm lá uma afasia. O meu sonho mesmo é, não sei se vocês já viram, no lugar de massagem, não vou na casa de massagem. Tem uma máquina que eu já vi uns caras fazendo uma massagem, os caras colocam a cabeça ali assim, gente, eu morro de vontade de fazer aquela massagem. Parece que é muito agradável, né? Bom, tem algumas empresas que eles fazem isso, colocam lá funcionários, massagistas, para tirar um pouco da atenção do cara, ou da mulher, no caso. Algumas outras empresas, umas multinacionais, eles estão contratando professores de educação física minutos antes do cara começar a trabalhar, o cara começa a fazer alongamentos, o cara trabalha melhor. Algumas empresas hoje, o que eles estão fazendo? Colocando colchonetes, camas, para o cara dar uma descansada na hora do intervalo. Isso daí são pesquisas. O cara descansando, ele não vai ter sono. Imagina o cara operando lá uma máquina que custa lá, sei lá, milhões de dólares, o cara dorme em cima da máquina, isso não é máquina. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai, ele trabalhava em barragem. Meu pai era operador de máquina pesada. Ele trabalhava 24 por 48. E ele acidentou, ele aposentou, meu pai é aposentado por invalidez. Graças a Deus, não, só meu pai seria uma pessoa normal. Mas ele quebrou umas 5 costelas, quebrou vista, quebrou braço, perna. Por quê? Trabalhando numa dessas máquinas, na madrugada, só ele e Deus tinham uma vala enorme. A máquina, meu pai disse, custava milhões. Isso há 25 anos, 30 anos atrás. E o meu pai dormiu, caiu lá de cima, quebrou essa máquina, custava milhões. Agora é lógico, uma boa firma? Uma boa firma. Foram lá, né, mandaram arrumar a máquina e tal. Mas é o que eu falo para vocês. O cara com sono, ele não consegue. Na outra sala aqui, eu estava fazendo um vídeo do CIGS, Centro de Intensivo de Guerra na Célula. Estava falando sobre a Venezuela, fronteira e tal. E para mostrar esse vídeo, desse curso do CIGS. O sono, você não consegue controlar. Talvez vai ficar com sono, tá? Com olho vermelho e tal. De verdade. Não pode fazer esse olho vermelho. Você consegue emagrecer? Hã? Não está não. Isso não é. Por que está no intervalo assim? Então, o sono você não consegue controlar. Imagina os caras na época trabalhando. Eu lembro que eu estava num curso de pós-graduação em Franca e eu trabalhava num bingo à noite. E nesse bingo, eu trabalhava até 3, 2, 4 horas da manhã. No outro dia, curso de pós-graduação. 6 horas, o razão passava, chegava 7h30 lá em Franca, né, da onde eu morava. E eu dormia, não tinha como. A pessoa começava a falar aquelas linguagens acadêmicas, Prodicécio, filósofo, tá? Eu dormia mesmo, já estava. Aí, imagine você, eu não posso dormir, estou pagando caro, né? E é um bom curso, bons professores. E eu tomava café, de vez em quando ia na cantina, tomava café com pão de queijo e não adiantava. Teve um dia que eu peguei um chiclete, coloquei 2 chicletes na boca, fiquei. Né? O sono apertava, mastigava, para não dormir. Funcionou. Nossa, beleza. Tirei aí o meu segredo, né? Na outra aula, logo na outra semana, logo na primeira aula, peguei um chiclete, deixei chiclete na boca. Acordei, sabe do jeito? Sabe quando você abre o olho assim, nossa, soninho gostoso? Olhei no chão, chiclete no chão, calma da minha boca, nem tinha. Você estava babando? Não, eu não lavei não, meu chiclete estava no chão. Com certeza a boca, né? Estava perto. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: frio é psicológico. Algumas pessoas falam que sim, outras pessoas falam que não, mas o sono você não consegue dominar. Quando você tenta lutar com o sono, aí que é pior mesmo. Não, o sono é terrível. Acidentes de caminhoneiros e tal. Bom, voltando lá para a Revolução Industrial, onde eu quero chegar? Que os caras trabalhavam muito, de segunda a segunda, com de
forma desumana. Agora, esse Eric Hobsbawm, como eu falei para vocês, esse historiador, ele fala que a pessoa ela era punida. De que maneira? Se o cara fosse pego assobiando durante o trabalho, por exemplo, o cara estava batendo, sei lá, uma chapa, o cara não tem o hábito, por exemplo. Tem muitos trabalhadores, somente em construção, fazendo isso, tá? Assobiando. O cara seria punido com um dia. Punido como assim? Ele ficaria fora, ganhava gancho, igual as empresas fazem? Não. Recebe 30 dias. Trabalhou 30 dias. O cara ia descontar um dia dele. Mesmo que ele estivesse trabalhando. Só por assobiar durante o trabalho. O cara não podia, de maneira alguma, nas fábricas, nas firmas tem muito isso, lojas também, né, gente? Deu 5 minutinhos, uma dava uma varrida na loja, dava uma ajeitada na loja, as roupas e tal. Não é mais ou menos isso, eu estou enganado. Então, não podia. Deu o horário de trabalho, às 16, 18 horas de trabalho, eles deveriam começar a limpar as máquinas, arrumar as ferramentas para o outro dia, depois do horário. Horário de almoço não é 1 hora, 2 horas, tem gente que almoça 2 horas, tirar um cochilo. Na época, não. O horário de almoço, comeu, já vai trabalhar. Imagina isso, segunda a segunda. Então, eram explorados de forma desumana. Agora, observando esse processo de revolução industrial, hoje, as pessoas que fazem curso de administração de empresa, seja técnicos ou nível superior, eles falam sobre essa exploração na mão de obra. Porque os empresários começaram a perceber que explorando a mão de obra, o lucro seria maior para eles. Então, observe. Está difícil lutar com o sono, tá, cara? É difícil, né? Você deu uma pescada aí. Hã? Mas é fácil, não, eu sei, não é fácil. Trabalhar o dia todo e vir para a escola não é fácil. Eu sei, verdade. Trabalha demais, né, Ricardo? Então, todo mundo inverte o trabalho dele. Então, esse processo de revolução industrial, essa exploração de mão de obra, como eu disse, esse discurso de administração fala que, ó, a matéria-prima ela tem que ser aproveitada no máximo. Ok. Mas a exploração da mão de obra, o que eles fazem? Uma função ao qual 10 peões, 10 trabalhadores fazem, falta um, os 9 têm que dar conta do trabalho. E o patrão começa a perceber isso. O patrão falou, pera lá, eu mando 2 embora, fica 8 fazendo função de 10. Eu começo a fazer isso. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Peste? Imagina. Foi a época em que eu mais ganhei dinheiro nessa vida. Tá? No que eu trabalhava? Vendia droga. Não é tijolo. Não, eu ganhei dinheiro lá. Eu nunca usei. Esses tijolos aqui, não mais tijolo de bloco. Eu trabalhava numa firma, lembra até o nome, hoje, Constri. Eu recebi em média um salário mínimo por semana. Caramba, imagina você com 16, 17 anos, recebendo 4 salários por mês, a média aí. Chegava nessa firma, nós fazíamos tijolos, e esses tijolos eram por produção. Então trabalhava de segunda a sexta, pauleira. Imagina que trabalhava numa fábrica, correndo, aquela coisa de louco mesmo. Que corre, pauleira. E nós tínhamos a missão de fazer, eu não lembro a quantidade de tijolos, eram muitos tijolos, eram uns 10 mil tijolos por dia. Nós tínhamos lá a prateleira e nós tínhamos agilidade, porque o cara ficava de fazer o tijolo, está mole. Nós tínhamos que correr, sem deixar ele quebrar, alguns de costa, outros de frente ali, e colocar nas prateleiras para deixar secar de um dia para o outro. Esses tijolos, nós ficávamos trabalhando ali por, não seria empresa, mas como é que chama lá? Produção. Por produção. Tinha que produzir tanto por dia. Se terminássemos meio-dia, poderíamos ir embora. Então, normalmente a gente ia embora 1h30, 2 horas,